Sêneca, em sua carta a Lucílio, propõe uma reflexão sobre os elementos que perturbam a paz de espírito e ameaçam a segurança emocional do homem. Ele sugere que, para viver de forma mais segura e tranquila, é essencial identificar e compreender as forças internas que conduzem ao conflito e à destruição mútua entre os homens. Essas forças são descritas como a esperança, a inveja, o ódio, o medo e o desprezo. Cada uma delas, quando não moderada, pode levar ao desequilíbrio interno e às relações conflituosas. Embora geralmente vista como uma virtude, a esperança desenfreada pode levar à decepção e ao sofrimento quando não se realiza. Uma expectativa excessiva sobre o futuro pode impedir a aceitação do presente e gerar frustrações. A inveja corrói a alma, fazendo com que o indivíduo deseje o que pertence a outro, impedindo-o de valorizar e encontrar satisfação no que possui. Esse sentimento envenena as relações e promove o ressentimento. O ódio é uma força destrutiva que consome a energia vital do indivíduo. Alimentar ódio por outro, por qualquer razão, é abrir mão da própria paz de espírito, pois esse sentimento gera um ciclo de violência e rancor. Quanto ao medo, especialmente do desconhecido, pode paralisar o indivíduo, impedindo-o de tomar decisões sábias e corajosas. O medo constante mina a autoconfiança e a capacidade de enfrentar os desafios de maneira serena. O desprezo, tanto pelos outros quanto por si mesmo, reflete uma falta de respeito e empatia. Este sentimento cria um distanciamento emocional e impede a formação de vínculos genuínos e solidários. Para Sêneca, o caminho para uma vida segura e sem sobressaltos passa pelo cultivo da tranquilidade interna e pela sabedoria em lidar com esses sentimentos. Enfrentar o mundo com confiança e paz de espírito implica reconhecer e moderar essas forças, buscando um equilíbrio que permita viver com serenidade e respeito mútuo. Sêneca ressalta que, entre os sentimentos perturbadores mencionados, o desprezo é o menos nocivo. Ele observa que muitos recorreram ao desprezo como uma espécie de defesa, uma maneira de se proteger das ofensas e dos ataques alheios. Quando alguém é desprezado, há uma ferida inicial, sem dúvida, mas o impacto tende a ser superficial e passageiro. O desprezo não sustenta uma animosidade prolongada. Ao contrário dos outros sentimentos, como o ódio ou a inveja, que podem perpetuar um ciclo de hostilidade, o desprezo geralmente não motiva um esforço contínuo para prejudicar o outro. Isso se dá porque, por sua própria natureza, implica uma desvalorização do outro no sentido de não se permitir ser ferido pela forma de pensar que não é sua e a qual você não controla, uma visão de que a pessoa desprezada não é digna de atenção ou esforço. Em um sentido paradoxal, o desprezo pode até oferecer uma espécie de proteção, pois quem despreza não investe energia em prejudicar aquele que despreza. Sêneca usa uma analogia militar para ilustrar esse ponto. Em uma batalha, os soldados caídos no campo são frequentemente ignorados, enquanto o combate continua contra aqueles que ainda estão em pé e resistem. Da mesma forma, na vida, os que são desprezados podem ser vistos como não representando uma ameaça ou um desafio, e, portanto, não são alvos de ataques persistentes. Com isso, Sêneca nos convida a refletir sobre a forma como lidamos com os sentimentos negativos. Ele sugere que, ao aprender a ver o desprezo sob essa luz, podemos diminuir sua capacidade de nos afetar profundamente. Isso não significa que devamos aceitar passivamente o desprezo, mas sim que podemos entender sua natureza e, ao fazer isso, libertar-nos do peso que ele poderia impor sobre nossas emoções e nosso bem-estar.
Assim, Sêneca nos orienta a cultivar uma resiliência interior, percebendo que o desprezo, embora desconfortável, não precisa nos abalar profundamente. Em vez disso, podemos usá-lo como uma oportunidade para fortalecer nossa serenidade e seguir adiante com confiança e paz de espírito. Sêneca aconselha Lucílio a evitar as armadilhas da inveja e do ódio, oferecendo orientações práticas para viver com discrição e humildade. Ele sugere que a melhor maneira de evitar as esperanças invejosas dos outros é não possuir nada que atraia atenção indesejada. Isso implica manter um perfil baixo, evitando exibições ostentatórias de riqueza ou sucesso. A inveja, como Sêneca observa, pode ser despertada até por coisas pequenas, especialmente se forem raras ou chamativas. Portanto, a chave para escapar desse sentimento corrosivo é desfrutar das posses e conquistas de forma privada, sem se vangloriar delas. Esse comportamento não apenas protege o indivíduo da inveja alheia, mas também promove uma vida mais simples e introspectiva, centrada no que realmente importa. Em relação ao ódio, Sêneca destaca que ele frequentemente surge de conflitos diretos com outros. Para evitar esse tipo de inimizade, é importante não provocar ninguém deliberadamente. A prática da gentileza e da diplomacia pode prevenir muitos desentendimentos. No entanto, Sêneca também reconhece que, às vezes, o ódio pode surgir sem razão aparente. Nesses casos, o senso comum e a prudência são essenciais para manter-se a salvo. Ele adverte que o ódio irracional pode ser perigoso, atingindo até mesmo aqueles que não deram motivo para a inimizade. Isso enfatiza a importância de estar atento às dinâmicas sociais e às percepções alheias, evitando comportamentos que possam ser mal interpretados ou causar ressentimentos.